Arodin, o último Aslante, último dos primeiros humanos, o Deus vivo. Foi o imortal humano Aslante que ergueu a Pedra Estelar do fundo do mar no ano 1 AR. Fundou a cidade de Absalom e tornou-se Deus patrono da humanidade. Certa vez, profetizou-se que ele conduziria a humanidade a uma era de glória. Mas no dia de seu suposto retorno, ele morreu por causas misteriosas, supostamente, lançando Golarion em um futuro incerto e no início da Era dos Presságios Perdidos. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba e hoje trataremos do último Aslante, Arodin, o Deus Morto, de ferreiro lendário a herói mortal ao primeiro ascendido pela Pedra Estelar. O Deus da humanidade, cultura, destino e inovação. Aquele que iria levar a humanidade à sua era de glória, mas acabou a deixando para trás em uma longa era de presságios perdidos. Não se esqueça de curtir e comentar o que acha dessa deidade, compartilhe o vídeo com quem possa interessar no conteúdo, se inscreva no canal para ajudar nosso projeto com o universo de Golarion e sem mais demoras, vamos começar. História. Arodin nasceu nos tumultuados dias finais do Império Aslante. Segundo as lendas, ele era um ferreiro inigualável e o principal fabricante de espadas de Aslant, tendo empunhado pessoalmente muitas de suas criações para defender o Império do Caos dos últimos anos de sua queda. Ele era seguidor de Akavina, deus Aslante da Lua, e de Amasnen, deus da magia. Sua criação mais famosa nesse período foi o Diamantia Aslante, uma espada de lâmina translúcida feita de joia, destinada a ser a arma do próximo imperador. Quando o imperador da época falhou em escolher uma sucessão entre candidatos medíocres, pediu a Arodin que decidisse por ele, e Arodin tomou para si o Diamante Aslante. Muitos acreditam que essa decisão provocou os mestres ocultos a chamarem o Wefall para destruir Aslant no ano menos 5293 AR. Após a destruição de sua terra natal, Arodin liderou os sobreviventes Aslante rumo ao leste para as colônias do Império em Avistan e tentou preservar o vasto legado cultural do Império, especialmente seus inigualáveis avanços mágicos. Durante esse período, Arodin de alguma forma tornou-se imortal, enquanto seus contemporâneos se casavam com os povos locais, tinham filhos, envelheciam e morriam. Com o tempo, ele adquiriu o título de Último dos Primeiros Humanos e Último Aslante, por ser supostamente o último Aslante de sangue puro a morrer, o que só ocorreria milênios depois. Após alguns séculos, uma seita dos proféticos Cavaleiros da Estrela de Ion, antiga guarda dos Imperadores Aslante, declarou Arodin a encarnação do último Aslante profetizado na doutrina da Queda das Estrelas. Durante esse tempo, ele liderou um exército até as fendas exteriores, o Abismo, para matar Ibdurengian, um senhor demoníaco que havia devastado colônias Aslante por 3 séculos, em sua missão de erradicar todos os descendentes do Império. Após isso, Arodin permaneceu no Grande Além, forjando alianças com criaturas extraplanares e explorando filosofias alienígenas que expandiram sua consciência e perspectivas mortais. Eventualmente, Arodin retornou com um novo objetivo: traçar um novo destino para toda a humanidade. Em menos 1524 AR, as viagens de Arodin Golarion o levaram à nação arcadiana de Xopatl, cuja mágica fantástica lhe despertou interesse. Ele passou vários anos em Jolispan, trabalhando como agricultor e pescador, enquanto aprendia com botânicos locais e ganhavam sua confiança. Durante esse tempo, fez amizade com a aventureira nativa Arasne, e juntos conquistaram acesso limitado à Montanha Tumbaja e às chamadas Veias da Criação. Após concluir suas pesquisas, Arasne convidou Arodin a viajar para Xopatl para aplicar o conhecimento obtido em Gujaraldi em comunidades distantes. Nos anos seguintes, conquistaram a reputação de heróis. Em menos 1505 AR, retornaram a Jolispan para relatar seus avanços, repelindo no processo uma invasão do Senhor da Guerra Hazatlanesh e Mictal. Após esse feito, Arasne e Arodin receberam acesso limitado de uma vez por todas à montanha e à árvore Kumaru, fonte das veias da criação. Arasne concluiu sua pesquisa e seguiu seu caminho. Em menos 1491 AR, morreu após matar a besta Tlokat, no oeste de Xopatl. Arodin permaneceu para realizar seus próprios experimentos. Sem que ninguém soubesse, ele colocou um fragmento de sua própria alma dentro da árvore Kumaru, o que lhe deu a capacidade de manipular com facilidade as veias da criação e sua energia primordial em Golarion, e expandiu enormemente o seu poder. Em menos 1489, 2 anos depois,
Após a morte de Arasne, Arodin deixou a região, tendo já feito seu experimento. Antes de sua ascensão, Arodin realizou várias façanhas milagrosas. A mais famosa foi quando viajou à vila de Egorian, em Keliax. A cidade era cercada por campos de rosas vermelhas, metade das quais tornaram-se brancas apenas com a presença de Arodin. Essas flores mantiveram sua coloração branca por milênios. Mais de 5.000 anos após o Ethel, o mortal Arodin foi chamado ao mar interior, onde encontrou a Pedra Estelar e foi submetido ao seu teste. Ao tocá-la, após ter êxito, ascendeu ao status de divindade, absorvendo parte da energia do projétil. E seu primeiro ato divino foi erguer a Pedra Estelar das profundezas, junto com a terra ao seu redor, formando a Ilha de Cortus. Para dar vida à Ilha de Cortus, coberta de lodo, Arodin roubou 5 orbes vitais da Câmara de Vask, em Orth, no subterrâneo, que chamou de Orbis Ions, acreditando que serviriam melhor à humanidade do que sustentando os Shugafs, nativos de Vask. Ele colocou cada orbe em uma torre de íon feita de tijolos de barro, ligou sua magia à sua própria essência, tornando rapidamente as Ilhas Verdes, especialmente ao redor das torres. Sem que Arodin soubesse, a única orbe deixada em Vask foi insuficiente para manter o ecossistema em pouco tempo, a câmara tornando-se um deserto sem vida de areias negras, devido aos cristais radioativos em seu teto. Arodin, então, transferiu a Pedra Estelar para o local onde permanece hoje, a Catedral da Pedra Estelar, no centro de Absalom, cidade fundada por ele, na costa da Ilha de Cortus. Tendo se declarado Deus patrono da humanidade, Arodin convocou místicos de todo o mar interno para se unirem a ele em Absalom e compartilhar seu saber. Logo chegaram sábios de Osirion, Cadíria e Taldor, desejando honrar o Deus Rei vivo e testemunhar suas façanhas milagrosas. Seus ensinamentos influenciaram muitas das ordens esotéricas e instituições de conhecimento da cidade, algumas das quais perduram até hoje. Arodin trabalhou arduamente para proteger e guiar a humanidade, promovendo o crescimento de sua fé, especialmente em Taldor, e incentivando o desenvolvimento de Absalom. Em geral, preferia agir à distância, como no cerco de Absalom em 166 AR, quando o arcanista Nex sitiou a cidade. Quando necessário, porém, Arodin atuava pessoalmente contra inimigos da humanidade. Ele mesmo enfrentou o invasor Vorad-Nivun durante o primeiro cerco de Absalom e séculos depois derrotou o rei feiticeiro Tarbafon em 896 AR. Além de seus feitos marciais, Arodin decretou que a ilha de Erran, ao norte da ilha de Cortus, seria um refúgio privado para si e seus seguidores mais próximos, incluindo os Cavaleiros da Estrela de Éon, magos espadachins que o acompanharam nos primeiros séculos de sua existência divina. Já no século IV AR, registros históricos mostram que Arodin começou a se afastar dos assuntos mundanos de Absalom e de Golarion, voltando seu foco ao desenvolvimento de seu reino divino no plano de Axis. Em viagem a Nirvana, reencontrou sua antiga amiga Arasne, agora uma Tabelia, e ela aceitou seu convite para se tornar sua arauto. Quando Tarbafon retornou ao mundo como Lich, conhecido como Tirano Sussurrante, Arodin não interviu, deixando a tarefa para Arasne, com resultados catastróficos. Sabe-se que Arodin apareceu apenas uma vez nos séculos recentes, em 4433 AR, na nação Kelid de Sarkores, para lutar contra o avatar do senhor demônio Deskai, expulsando-o junto com seus seguidores para dentro do Lago das Névoas e Véus. Antes de partir para viajar pelos planos, Arodin possuía um coelho familiar chamado Halmeni, que reapareceu em Absalom em 4721 AR. Arodin era o deus humano da cultura, inovação e história. A profecia da doutrina da queda estelar previa que ele se manifestaria pessoalmente em Keliax, no mês de Arodeus, no ano de 4606 AR, marcando o início da tão esperada Era da Glória. Contudo, não apenas o deus não apareceu, como o próprio poder da profecia que definira a vida de Arodin e impulsionara suas realizações, deixou de funcionar. Efetivamente, a profecia morreu, dando início à Era dos Presságios Perdidos. Na hora marcada durante o mês de Arodus, Golarion foi assolada por 3 semanas de tempestades e terremotos que criaram o Olho de Abendego e inundaram a nação de Lirgen e Yamasa, na costa ocidental de Garund. Quando o clima finalmente se acalmou, os clérigos de Arodin descobriram que não conseguiam mais alcançá-lo. Sem seu mandato divino, o rei de Keliax mergulhou em uma crise de legitimidade e a nação logo entrou em guerra civil. Com a morte ou desaparecimento do deus, o poder das torres de Aeon na ilha de Cortus começou a se esvair, retirando lentamente as energias vitais do solo e da vegetação da ilha. O destino de Arodin.
Desde a morte de Arodin, seus clérigos não recebem mais suas magias. Incontáveis teorias surgiram sobre como ele pode ter morrido, incluindo uma batalha contra Rovagug ou Asmodeus, uma jornada além da esfera exterior, ou mesmo a reencarnação em um homem mortal para salvar a humanidade. Os deuses jamais conheceram seu verdadeiro destino. Os deuses talvez conheçam seu verdadeiro destino, especialmente para Asma, mas se sabem, nada revelam aos mortais. Esse escriba, porém, tem a sua teoria particular. Outros deuses morreram na história de Golarion. A Caverna, por exemplo, e sua morte não apenas fez cessar suas bênçãos, mas também os seus restos caíram no mundo material, assim como Goron recentemente, mas com Arodin, nada. Outras divindades já desapareceram, gerando efeitos similares ao que houve com Arodin. O primeiro foi Dobral, ao sair da realidade, atravessando o horizonte da esfera exterior para a escuridão entre as estrelas, a tapeçaria escura. Da mesma forma, Amasden fez, carregando a magia venenosa dos Algolto para o vazio. Seus clérigos perderam contato com ele, sua ausência gerou efeitos em todo mundo, mas justamente não restaram restos de sua existência. Este escriba teoriza e utiliza como um cânon próprio para suas mesas que Arodin, assim como esses outros, atravessou o limiar para a escuridão entre as estrelas, indo além da existência e desaparecendo no vazio infinito aonde descansam os deuses exteriores. E outros horrores. E quem sabe o que pode ter ido fazer o que o fez a tomar essa decisão. De qualquer forma, Dobral retornou como Zonkuton dessa horrível realidade. O que pode ter acontecido com a Masnen ou mesmo com Arodin, nós estamos ainda para ver. O domínio de Arodin em Axis era uma cidade imensa, concebida como uma utopia idealizada que ele incentivava seus seguidores a replicar no mundo mortal. Após a sua morte, esse domínio não foi absorvido por Axis e passou a ser conhecido como a Corte Vazia, uma terra desolada e vazia disputada por diversas facções, incluindo sua antiga seguidora Milani, que reconstruiu parte da Corte Vazia como um refúgio da Rosa Vermelha, seu segundo reino divino. Os Axiomitas declararam a Corte Vazia uma região distinta de Axis até que alguém a reivindique completamente. Aparência. Quando Arodin caminhava pelo mundo disfarçado, assumia uma entre 12 identidades. Um artista, um mendigo, um artesão, fazendeiro, um pescador, caçador, comerciante, estudioso, pastor, soldado, alfaiate ou ladrão. Viajantes que visitam Westcrown podem encontrar essas 12 faces esculpidas em pedra ao longo da muralha norte de Canoralden, um longo canal no distrito Parego-Spera da cidade. Essas mesmas 12 faces também são representadas em estátuas escondidas nos salões secretos de Korhadaf, o edifício de onde o antigo Império de Kelex era governado, pois tais salões foram outrora utilizados pela Igreja de Arodin em Westcrown. Relações. Os aliados mais próximos de Arodin eram os deuses venerados em Aslan. Ele buscou inspiração no manual da construção das cidades, o texto religioso de Abadar, ao fundar Taldor e Absalom, e via a arte inspirada por Shelyn como essencial para uma civilização próspera. Após a morte dos deuses que ele mesmo venerava, a Caverna e a Masnen, durante o Ethel, Arodin os apontava como exemplos de que os deuses poderiam morrer, mas a humanidade sempre iria perseverar. Irori via Arodin como um amigo, que assim como ele alcançou a divindade a partir da mortalidade, e ficou profundamente abalado com sua morte. Arodin respeitava Cayden Cailean como prova de que a engenhosidade, sorte e força de vontade humana eram tamanhas que até mesmo um bêbado poderia ter sucesso no teste da Pedra Estelar. Já Norgob é um vilão que representa os impulsos mais sombrios da humanidade, e que também se tornou Deus através da mesma Pedra Estelar erguida por Arodin. Era considerado inimigo jurado de todos os seguidores de Arodin, e Iyomedai, uma antiga paladina de Arodin, inspirava seu mestre com sua devoção e seu otimismo, contrabalanceava os impulsos sombrios que se acumulavam ao longo da vida milenar de Arodin. Por fim, o deus da humanidade via Lamastro como uma personificação das trevas e do caos, que espreitava na selvageria além das fronteiras entre um homem e besta, e viu Urgator como um lembrete dos piores excessos que ele deixara para trás em Aslan. Após sua morte, seu clero culpou Parasma por ocultar seu destino, o que levou a conflitos violentos por toda a região do Mar Interno. A Igreja de Arodin foi, em outros tempos, a mais poderosa de toda a região no Mar Interior, influenciando praticamente todos os aspectos da vida cotidiana desde sua morte. Porém, ela caiu na irrelevância e muitos clérigos seus passaram a adorar outros deuses. A maioria dos antigos seguidores de Arodin tornaram-se clérigos de Iyomedai, sua maior serva e uma das poucas mortais de Golarion que completou o teste da Pedra Estelar e ascendeu à divindade.
Aqueles poucos que ainda permanecem fiéis ao último Aslante foram deixados sem poder divino, recorrendo por vezes a itens mágicos para simular habilidades clericais verdadeiras. Esses sacerdotes presidem templos em ruínas, muitos dos quais foram tomados por outras religiões. Os sacerdotes de Arod investem em parâmetros elaborados, arcaicos e de múltiplas camadas, que eram populares em Taldor, quando o centro da igreja ainda se situava ali. Também é comum o uso de chapéus altos ou elmos ornamentados inspirados nas modas da antiga Aslant. Uma das últimas grandes realizações da igreja foi o lançamento da primeira cruzada mendeviana, com o objetivo de retomar o reino de Sarkórias dos invasores demoníacos e fechar a Worldwound. Mesmo não funcionando mais como uma instituição religiosa ativa, a Igreja de Arodin continua exercendo poder social e político, mesmo mais de um século após sua morte. E isso é especialmente verdadeiro em Absalom, cidade que ele fundou, onde criou as leis fundamentais, textos que foram a base de toda a jurisprudência absalomiana. E desenhou a Fortaleza Aslante, uma das maiores estruturas da metrópole. O texto sagrado de Arodin é chamado de a História e o Futuro da Humanidade. Os tomos da memória também são considerados textos sagrados arodênicos. Locais notáveis para o deus. O Santuário de Arodin, um local subterrâneo na igreja de Arodin em Absalom, cuja localização foi mantida em segredo por milênios, servia como capela e quartel-general da Ordem Monástica Arodênica, conhecido como Ordem das Estrelas de Aeon. Acredita-se que a capela do santuário tenha sido o lar do Diamante Aslante, onde era usado como foco ritual e que também abrigava o túmulo de São Sarnax o Grande, que teria sido enterrado com o coração de Sarnax, um rubi de valor inestimável após a morte de Arodin. O local foi selado e esquecido de uma vez por todas. O mais conhecido entre os deuses mortos, Arodin foi o deus da inovação e da história, uma forte influência no desenvolvimento da cultura humana e o deus que ergueu a Ilha de Cortos e a Pedra Estelar. A profecia da doutrina da Queda das Estrelas previa sua manifestação no mundo mortal uma vez mais, mas em vez disso, seus adoradores foram cortados do seu poder e uma série de tempestades cataclísmicas marcaram a morte misteriosa e repentina do deus. O governo de Absalom é composto pelo Grande Conselho presidido pelo Primarca, cargo ocupado por Winsal Stalborn, desde o desaparecimento de Lord Gir da Casa Gix, ocorrido por volta de 4716 AR. As leis fundamentais de Absalom são entalhadas em grandes tábuas de pedra localizadas no grande cofre da Fortaleza Aslante. Gravadas pelo próprio Arodin, essas leis são símbolo da longa história de Absalom e representam os valores centrais que serviram de base confiável para quase 5 milênios de governo. Entre essas leis, há um mandado secreto que determina que os 4 lordes arcanos da cidade devem realizar um ritual chamado Rito dos 4 Arquitetos, em cada equinócio e solstício. Durante esse rito, cada lorde arcano deve vestir máscaras e roupas que o representem, como uma das 4 divindades Aslante, Abadar, Arodin, Amasne e Akavna. O propósito do ritual, assim como as consequências de não realizá-lo, permanecem desconhecidos. Alguns grandes feitos de Arodin incluem: a primeira investida contra Absalom foi a primeira tentativa de invasão na cidade no centro do mundo, por forças monstruosas sob o comando do Senhor da Guerra Minotauro, Vorad Nivun, no ano de 32 AR. Vindo originalmente de Casmaron, o desejo de ascensão de Vun de conquistar a Pedra Estelar o levou a sitiar a cidade com um exército de centauros, arpias e minotauros, que ele havia trazido de híbridos, por meio de um portal de teletransporte conhecido como Arco de Bronze. O planalto a leste da cidade ressoava com os galopes de 10.000 centauros que cercaram Absalom, causando terremotos. Vun e suas forças foram rechaçadas pelos guardas voluntários de Absalom, os antecessores da primeira guarda, que estavam sob a liderança do próprio deus ascendido Arodin. Arodin empurrou o exército invasor de volta ao Planalto Oriental, onde provocou uma série de terremotos que destruíram o Arco de Bronze e dispersaram as forças de Vun. A região ainda carrega as marcas desta destruição e hoje é conhecido como a Escarpa. Arodin também foi o arauto da primeira derrota e do nascimento de Tar-Baphon. Tar-Baphon nasceu no ano de 837 AR, nas terras que mais tarde seriam conhecidas como Ustalav, mas grande parte de sua juventude permaneceu envolta em mitos e mistérios. Ele cresceu às margens do lago Encaf e se dedicou ao estudo da necromancia. Em 861 AR, conquistou a cidade de Kestrilon, localizada na ilha de Interper, no centro do lago Encartan, e que pertencia à Solidariedade Dourada. Ele rebatizou a cidade como Shingrafar e deu à ilha o nome que ela carrega até hoje, a Ilha do Terror.
Em 872 AR, descobriu uma fina barreira entre os planos na Ilha do Terror. À medida que seu poder e ambição cresciam, ele buscou o Cenotáfio, o local de descanso do Lorde das Runas Zuta, e despertou o poder necromântico do Lorde das Runas adormecido em 880 AR. No ano seguinte, usou seu novo poder para reivindicar toda a Ilha do Terror para si, expulsando inclusive o dragão negro Caramorros. Agora decidida a conquistar o mundo, recrutou orcos e mortos-vivos para invadir toda a Vistã. Essa ameaça acabou por atrair a atenção do próprio deus Arodin novamente. Tarbafon buscava imortalidade, e possivelmente desprezava o último Aslante por esse não ter alcançado a divindade por seus próprios méritos, mas por meio do poder da Pedra Estelar. Enquanto Arodin, por sua vez, havia testemunhado o reinado brutal dos Lordes Rúnicos e recusava-se a ver o mundo cair sobre outro tirano. Tarbafon tentou atrair Arodin para uma armadilha conhecida como Poço das Mágoas, mas falhou. O conflito entre eles terminou quando Arodin matou o Rei Feiticeiro na Ilha do Terror em uma batalha grandiosa. No ano 896 AR, Arodin enterrou o cadáver de Tarbafon na Ilha do Terror, acreditando tê-lo destruído. No entanto, este era o plano de Tarbafon desde o início: morrer pelas mãos de um deus para renascer como Lich incomparável. Afinal de contas, para ascender à condição de Lich, o feiticeiro, além das preparações, tem que morrer. E que morte maior do que morrer nas mãos de um deus. Seus seguidores recuperaram o corpo e reenterraram em sua terra natal, Ustalav. Após esse evento, Arodin jamais retornou ao mundo mortal para intervir pessoalmente. Alguns dizem que ele se culpa pelo horror que nasceria não muito tempo depois com o retorno de Tarbafon. Os editos de Arodin eram criar invenções e promover inovações, registrar a história, apoiar os demais seres humanos e trabalhar em direção aos próprios objetivos e destino. E seus anátemas eram destruir textos ou registros históricos, sabotar os esforços de outro em alcançar seu destino e prejudicar a civilização por meio de assassinato, roubo e outros males sociais. Exatamente o que Norgobert faz, inclusive. Os domínios de Arodin eram a ambição, a criação, o destino e o conhecimento. Alternativamente, a confiança, a viagem e o trabalho. A arma sagrada do deus era a espada longa. Seu símbolo sagrado, o olho de Arodin. E o seu animal sagrado era o coelho, o familiar que possuía em vida. E as cores associadas ao deus eram verde e dourado. De qualquer forma, este foi Arodin, o último Aslante, o primeiro mortal a ascender a divindade através da Pedra Estelar, um deus extremamente ativo e importante na história de Golarion desde sua ascensão, o patrono de Omedai antes da ascensão desta, e o deus morto, cujo fim e ausência é um mistério cósmico milenar para o universo de Pathfinder. Este foi o Escriba, e se você ainda está aqui, lhe agradeço imensamente. Não esqueça de curtir, comentar o que achou do vídeo, compartilhe com alguém que possa se interessar no conteúdo, se inscreva no canal para ajudar no nosso projeto e até a próxima.